Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui com mais um quadro Resenhas Def Rock, né, do Catacumbas Dissonantes. E hoje eu vou falar para vocês da banda The Mescaline Babies, uma banda Def Rock do ano de 2009, que teve seu início, o início, né, da reunião dos membros na Itália, na cidade de Padova, e depois mudou-se para o Reino Unido, tá certo? Os membros, é um quarteto, né? Os membros são Carl Darkay na guitarra, Sidney Mars como vocalista, tá certo? Daniel no baixo e Luca na bateria. Eles são uma banda que, apesar de eles terem tido relativamente um tempo breve de estrada, eles conseguiram fazer um certo barulho, entendeu? Conseguiram lançar 2 álbuns, full álbuns, né? Álbuns completos e alguns EPs também, tá certo? Eles são uma banda que combina muito, mescla, né? Muito o death rock, a Batcave, o pós-punk, tanto que eles são ditos, né, que é uma banda que parece um crossover, né, uma mistura, né, do Bauhaus com Corpus Delicti, com Scarlet Remains, com Mephisto Waltz e Christian Death. Então é basicamente uma banda que mistura um pouquinho de todas essas, bebe de todas essas fontes. Então, como vocês podem ver, só nomes, né, de peso, né, basicamente. E eles são muito incríveis, né? Eles têm o primeiro álbum deles, né? Se chama Crush, foi lançado em 2012, né? E o segundo álbum completo, é o Primer, foi lançado em 2015, certo? Esses são os 2 álbuns full, né? Álbuns de estúdio. Lembrando, só fazendo um adendo, né? O Crush ele foi lançado pela Dance Macabre Records, é uma gravadora bem conhecida, né? Na gringa, com muito material, né? Já o Primer ele foi lançado por eles mesmos, não foi uma coisa de gravadora, eles mesmos lançaram, né? E assim, de EPs, eles têm 3 EPs, né? Eles têm o Unlistenable EP, né, de 2010, eles têm o There Will Come Soft Rains, né? Esse é de 2012, e The Ruined World of Berries, que esse, se eu bem me lembro, é de 2017, né? É uma banda que já chegou a tocar, inclusive, na Wave Gothic Treffen, né? Que, para quem não sabe, é o maior festival gótico alternativo do mundo, né? Que acontece em Leipzig, na Alemanha, né? Eles já chegaram a fazer algumas apresentações lá, já tocaram em outros festivais, entendeu? Tem muito material deles no YouTube, inclusive eles estão na playlist que eu falei do canal, né, que eu tinha deixado, que eu avisei para vocês no vídeo passado, a playlist que tem aí no canal com várias bandas de death rock que eu vou conhecendo, que eu tô sempre acrescentando material, né? E assim, são uma banda incrível e que, infelizmente, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem do trabalho deles, entendeu? E justamente por causa disso, né, a banda acabou se tendo um fim, né? Essa banda, infelizmente, ela não está mais ativa, né? Eles colocaram um ponto final nas suas atividades em 3 de novembro de 2019. Então, levando em conta que eles iniciaram as atividades em 2009, eles tiveram 10 anos de atuação, né? Tiveram, claro, alguns hiatos, né, criativos, como toda banda, né, uma coisa normal que acontece, mas no geral eles produziram um material muito bom, muito incrível, e eu recomendo pra galera que gosta do gênero, né, que curte o death rock, o pós-punk, conhecer, tá certo? Tem material deles no YouTube, eles têm o Bandcamp deles também, que vocês podem estar acessando, e como eu falei, na playlist de death rock do canal, eu vou deixar, já tem, né, músicas deles. Eu posso fazer a minha recomendação de 3 músicas, né? A primeira, que se chama Ashtray Head, a segunda, que se chama Ultramarine Blue, e a terceira, que se chama Bitch Please.
entendeu? Essas são as 3 que eu recomendo para vocês. Mas escutem, peguem todas para vocês ouvirem, que eu acredito que vocês não vão se decepcionar, tá bom? Bom, essa foi a banda, né? Mescaline Babies. E agora vamos falar de um filme. Nós vamos falar de qual filme? Hoje vamos falar do filme Brinquedos Diabólicos. É um filme norte-americano, filmado e lançado em 12 de março de 1992, né? O filme, ele é basicamente, eu acho que eu posso seguramente dizer que ele é basicamente um antecessor espiritual de coisas como a gente vê hoje, o Chucky, a Annabelle, enfim, todas essas paradas que envolvem brinquedos matando pessoas, seja brinquedos que ganharam vida, seja brinquedos que estão possuídos, enfim, né? Esse filme, ele foi, deixa eu só olhar aqui na minha colinha, né? Esse filme, ele foi dirigido, né, por um cara chamado Charles Band e produzido por Peter Manoogian, é o nome dele, entendeu? E assim, a história em si, ela é bem simples, mas ela não deixa de ser menos maluquinha por causa disso, né? Ela gira em torno de um casal de policiais que eles vão fazer eles estão à paisana e eles estão prestes a ir fazer a prisão de 2 traficantes de armas, né? E acaba acontecendo um imprevisto, o esposo, né, da policial, ele acaba morrendo, né? Ele toma um tiro de um dos traficantes de armas, a mulher dele sobrevive e baleia um deles. Eles 2 correm para dentro de um depósito de brinquedos, um depósito de brinquedos chamado Arcadia Brinquedos. E o que acontece? Um deles, como eu falei, foi baleado pela esposa, né? Ele está sangrando, perdendo muito sangue, já quase desmaiando, falecendo, né, basicamente. E o que acontece? O parceiro dele, que não foi baleado, empurra ele e deixa ele para trás. Ele não ajuda, ele corre, ele vai embora. Esse cara que estava sangrando, ele acaba caindo no chão. O sangue dele acaba sendo absorvido pelo chão e ele faz com que uma força demoníaca, ancestral, que estava selada debaixo do chão daquela fábrica, acorde. Essa força demoníaca, ela junta toda a força dormente que ela tinha e anima alguns brinquedos, né? Para ser mais exato, ela anima 4 brinquedos. A boneca, que se chama Oopsie Daisy, o Mr. Static, ou Senhor Estático, que é um robozinho que tem 2 canhões no lugar das mãos, o Grizzly Bear, que é um urso de pelúcia, e por último o Jack Attack, que é um daqueles palhaços que ficam dentro de caixas, que você gira a manivela, toca uma música e o palhaço, a cabeça, né, do palhaço sai numa mola de dentro dessa caixa. Esses 4 são os brinquedos diabólicos, eles são controlados, né, pela força demoníaca que estava ali debaixo, e eles começam a matar todo mundo. Por quê? Esse demônio, ele precisa de 2 coisas, ele quer 2 coisas. Primeiro, o desespero e a morte das pessoas que estão em volta, porque isso fortalece ele, né? E segundo, que é um fato que aparece depois no filme, essa policial, ela estava grávida, só que ela tinha acabado de descobrir isso. Estava basicamente nos primeiros meses da gestação. O demônio, ele queria o quê? Ele queria se apossar do feto que estava dentro da barriga da policial, para ele comer a alma desse feto, e depois que ele comesse a alma do feto, ele poderia entrar dentro do feto e nascer como um ser de carne e osso, porque na forma que ele estava, ele não tinha uma forma física, né? Ele era apenas uma manifestação espiritual. Então, além dele querer matar todo mundo, ele gostaria também de possuir o feto que estava dentro da policial e obrigar ela a parir rapidamente para ele poder vir para o mundo material e literalmente trazer o caos e a destruição para tudo e todos, né? É uma trama completamente maluca, muito nonsense, né? Mas é bem legal pela questão, se você gosta de coisas como brinquedos
sinistros atacando e matando pessoas, que é o meu caso. É um filme bem legal, né? Se você consegue reparar muito comparando, né? Por exemplo, a Annabelle hoje, os filmes do Chuck que vieram depois, entendeu? Vários filmes, Dolly Dearest também, que é a boneca assassina. Vieram vários filmes desses, nessa pegada de brinquedos assassinos, mas um dos primeiros que foi pensado foi justamente a Brinquedos Diabólicos, né? Esse filme ele tem alguns personagens que assim são totalmente muito aleatórios, entendeu? Tem essa policial que ela luta o tempo todo para sobreviver. Tem um cara que vai nessa fábrica onde os ladrões entraram, onde os traficantes entraram, tinha um segurança, né? Bem ranzinza, bem rabugento, que sempre pedia lanches em um determinado restaurante, né? Ele pede a comida, o entregador chega, aí quando ele chega, os brinquedos matam o segurança, o entregador que não tinha nada a ver com a história, ele acaba tendo que se virar para sobreviver também, entendeu? E quase morre diversas vezes. Eles encontram uma menina que tinha, assim, totalmente aleatória, uma menina que tinha fugido de casa e dormia, às vezes, dentro da fábrica, e ela entrou lá através da tubulação e ela acabou se envolvendo no negócio. É uma coisa muito maluca, são vários personagens assim bem caricatos que surgem e acabam literalmente enfiados, né, por falta de expressão melhor, no meio da trama. Mas apesar disso, é um filme bem legal, entendeu? Tanto que ele teve depois, o que eu acho legal citar, uma curiosidade até para vocês, é que esse filme ele teve diversos crossovers, entendeu? Primeiro, esse filme deixa eu ver aqui, vamos lá. Esse filme, em 1993, um ano depois que ele foi lançado, ele teve um crossover chamado Demonic Toys, né, que é Brinquedos Diabólicos, versus VS Dollman. Dollman é um outro filme que Dollman, em teoria, assim, em tradução literal, seria o boneco, entendeu? Era um outro filme de um brinquedo, né, assassino, que também é um filme antigo, mais provavelmente eu vou falar sobre ele nos próximos vídeos, né? E eles fizeram um crossover dos Brinquedos Diabólicos com o Dollman em 93. E depois, em 2004, houve outro crossover muito famoso, né? Ou melhor, outro crossover de dois filmes bem conhecidos para a galera que gosta, que é Os Brinquedos Diabólicos, né, Demonic Toys, versus Puppet Master, que é o mestre dos brinquedos. Aquele filme onde o pessoal está num hotel e tem algumas marionetes, né? Esse filme ele é mais focado na questão das marionetes, que ganham vida, né, após o criador delas ser injustamente morto, né? E elas começam a matar todos os hóspedes do hotel e começam a se vingar da galera que fez merda lá com eles, entendeu? Então, assim, teve vários crossovers. Além disso, em 2010 foi lançado o Brinquedos Diabólicos 2, também, dirigido e escrito pelos mesmíssimos criadores originais do filme, né? E inclusive lançado também pela mesma produtora, que é a Full Moon, entendeu? Lua Cheia, o nome. E assim, teve crossover, teve continuação, teve inclusive alguns spin-offs também. Pelo que eu me lembro, teve uns spin-offs em 2021 e 2022, entendeu? Os de 2021 e 2022 são focados especificamente na bonequinha Upsy Daisy, que é uma dos brinquedos. E em 2023 teve o Demonic Toys Jack Attack, que é focado especificamente no palhaço que fica dentro da caixa. Então, assim, é um filme que, irônico, por incrível que pareça, quando ele saiu em 92, esse filme ele não foi para os cinemas. É uma curiosidade até para vocês. Ele não foi para o Demonic Toys, ele não foi para os cinemas. Ele foi lançado direto em VHS, entendeu? Então, assim, é curioso e ao mesmo tempo significativo que um filme que não foi para os cinemas, mas ele conseguiu um status de cult a ponto de ele conseguir spin-offs, ele conseguiu crossovers, ele conseguiu continuação depois. Então, assim, é um filme muito legal, né? Não vá achando que você vai se assustar, realmente, como eu falei, a proposta aqui do canal é trazer as trasheiras, né?
Então, assim, ele é mais divertido, é uma coisa bem escrachada, humor negro, do que você sentir terror propriamente dito. E é muito icônico você ver, às vezes, as mortes de alguns dos personagens, né? A menina que morava, que dormia lá, a boneca vai e fura o olho dela com uma tesoura. O segurança, ele tem o urso, que uma vez que os brinquedos eles são possuídos, eles ficam com capacidades letais muito maiores, né? Por exemplo, o urso, o grizzly, né, que é o ursinho de pelúcia, ele fica com a boca lotada de dentes extremamente afiados, né? Coisa que você não veria num urso de pelúcia normal, né? Já o Jack Attack, que é o palhaço, ele fica, além dos dentes afiados na boca dele, ele fica com aquela mola, que é o corpo deles, né, que impulsiona de dentro da caixa, ela fica extremamente forte. Então ele consegue comprimir e estrangular a pessoa, né, se ele conseguir pegar ela com aquilo. O Mr. Static, né, que é o senhor estático, que é o robozinho, ele, não preciso falar, ele tinha 2 canhões no lugar das mãos, então ele começa a atirar raios letais, né? E a única que realmente não tem muita modificação é a Upsy Daisy, que é a bonequinha, mas ela assim, ela fica muito inteligente, ela pega uma tesoura e mata qualquer um que ela consiga apunhalar com ela, entendeu? Então assim, você vê eles, assim, os personagens sendo atacados, o sangue assim bem fake, uma coisa bem escrachada, entendeu? Mas para quem gosta desse tipo de coisa, que é o meu caso, e eu acredito que seja o de vocês, vale muito a pena assistir. Então eu recomendo muito Brinquedos Diabólicos, tanto um quanto dois, entendeu? Os dois tem para assistir no YouTube completos, entendeu? E com legendas e em português e tudo mais, entendeu? Então eu super recomendo para vocês estarem assistindo o Brinquedos Diabólicos e ouvindo The Mescaline Babies, tá bom? Então é isso, galera. Mais uma resenha Def Rock aqui para vocês. E espero que vocês tenham uma boa semana. E é isso aí. Espero que fiquem em paz e se cuidem, beleza? Logo mais conteúdos para vocês, tá certo? Valeu! É isso aí.